Caro aluno, os fins justificam os meios? A resposta para isso ela não pode ser dada imediatamente. Você precisa dar uma aguardada, porque a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque você está nesse módulo de Sociologia e Filosofia e hoje, nessa videoaula, nós falaremos especificamente sobre a filosofia moral e ética. E a primeira questão que nós precisamos diferenciar é o seguinte: o que é ética e o que é moral? A palavra ética ela tem a raiz grega, é uma palavra grega que significa conduta ou boa conduta. Ela é utilizada largamente pelos pensadores gregos e ela vai ser traduzida para o latim e para os pensadores latinos como mores ou moral. Então, a raiz da palavra ética e a raiz da palavra moral elas estão muito aproximadas. E qual é a primeira divisão de associação que nós precisamos fazer? A ética, ela é pensada do ponto de vista da razão e a moral, ela é pensada do ponto de vista do costume. Mas como assim? A ética, ela é o pensamento racional e é a reflexão sobre as atitudes de acordo com aquilo que é tido como certo e o que é errado. E o que é que vai ser levado como base para isso? A sociedade e as leis. A sociedade ela vai ter um conjunto normativo que vai guiar as pessoas de acordo com aquilo que é tido como bom para a convivência em sociedade. E as leis vão deixar claro aquilo que é tido como certo e o que é errado em determinada sociedade. Então isso baseia a ética e baseia a razão, que é a conduta ética racional. Já a moral, ela vai ser baseada no costume. E esse costume está baseado em quê? Em aspectos religiosos, em aspectos culturais e em aspectos tradicionais. Tudo aquilo que foi passado adiante, que nós temos como crença, costume, tradição, que nós repetimos de acordo com essa aprendizagem que tivemos, faz parte da moral, que é o costume. Então, qual é a relação entre a ética e a moral? A ética é a reflexão racional sobre o agir na sociedade e a moral é a base de valores, de costumes, de tradições que, de certo modo, influenciam o pensamento racional ético. Então, a ética ela vai agir de acordo com esse conjunto moral e esse conjunto moral será refletido, pensado e de certo modo, atuado de acordo com o pensamento racional ético. Durante muito tempo, os pensadores gregos eles vão utilizar o conceito de ética, especificamente aí os pensadores clássicos, a gente vai ter aí Platão, e a gente vai ter Aristóteles também. Eles vão pensar a ética como o valor principal daquele cara que é tido como o cidadão. Então, praticar a ética é também praticar a cidadania. É você agir de acordo com as normativas da sociedade que vive dentro da cidade, né? Então a ética ela vai ser essa prática baseada na razão. Durante o período medieval, durante o período moderno, nós vamos ter a introdução do pensamento ético religioso. Então a ética ela não deixa de ser racional, só que cada vez mais ela vai estar baseada do ponto de vista religioso. Então existe uma ética religiosa, que é uma ética racional, baseada em pensadores, por exemplo, como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, dentre vários outros que vão ser os principais pensadores dessa ética religiosa. Mas a ética, lembre-se, ela é sempre a reflexão, a razão diante da conduta que deve ser feita. Dentro desse contexto, uma pesquisadora que vale a pena você ler, que tem coisa disponível na internet, chamada Marilena Chauí, ela diz que a ética ela é constituída por duas questões. Primeiro, o senso moral e segundo, a consciência moral. O que é o senso moral e a consciência moral? O senso moral é a sua reação, é aquilo que primeiro vem na sua cabeça, o seu pensamento diante de determinada atitude. O senso moral vai estar muito baseado na sua educação, nos seus costumes, é aquela primeira resposta
da sua mente a determinada ação que está acontecendo. Quando você vê uma briga acontecendo, qual é a sua primeira reação? Sentimento de indignação. É o senso que vai ligar, que vai lhe guiar, o senso que vai dizer aquilo que é correto e aquilo que não é correto. A consciência moral é a nossa tentativa de dar uma resposta àquilo que está acontecendo. Então a consciência moral sempre será, você está vendo algo acontecendo, uma ação. O senso moral é de que aquilo é algo errado. Você sente indignação. Qual é a sua consciência moral? A resposta para aquela questão. A resposta ela vem como uma espécie de ação que vai na sua cabeça. Diante da desigualdade, você vai defender o mais fraco, o lado oprimido. Então a sua consciência moral vai lhe dar uma dica, faça tal coisa. Então é a resposta que você vai dar para esse dilema que está sendo apresentado para você. E essa relação entre o sujeito ético, quem é o sujeito ético? Somos eu e você, somos nós. Nós somos o sujeito ético. E o que é que o sujeito ético faz? Ele atua de forma ética dentro da sociedade, levando em consideração os valores morais e a conduta ética racional. Então, quem é o sujeito moral? Nós. E a relação entre o sujeito moral e os valores éticos se constitui como o campo ético. O campo ético é o espaço onde nós exercitamos e atuamos eticamente dentro da sociedade, levando em consideração nossos valores morais, enfim. Aí, vamos lá. Os fins justificam os meios. Kant, ele vai levar o processo racional ao extremo e ele vai falar o seguinte: se existe um fim bom, os meios também devem, obrigatoriamente, de ser bons também. Então os fins não justificam os meios. Para fins bons, meios também têm que ser bons. E aí ele constrói um conceito em cima disso, que é o imperativo categórico, que é um processo pelo qual você chega racionalmente à resposta em relação a devo ou não devo fazer. Que é um processo simples. A atitude do ser humano dentro da sociedade ela está baseada na resposta de perguntas simples. A primeira questão: a atitude que estou pensando em fazer, eu devo fazer? A segunda questão: essa atitude, eu gostaria que alguém fizesse comigo? E a terceira questão: de fato, ao responder essas duas perguntas, farei aquilo que estou querendo fazer? Para Kant, se a resposta é não, você não faz. Então o imperativo categórico diz que existem leis universais, existem questões principais, centrais, que a pessoa deve respeitar de forma imperativa. Então o imperativo categórico não leva em consideração se eu quero fazer alguma coisa. O seu querer não entra na questão. O que entra na questão é: isso que quero fazer deve ser feito e eu gostaria que fosse feito comigo? Então, se a resposta é não, você não faz. Imperativo categórico trabalha em cima disso. É a ética sendo levada ao extremo da razão. Então, inclusive, é o imperativo categórico que nós hoje em dia, por exemplo, estamos embasados. Na sociedade, o conjunto de leis e o modo pelo qual nós somos regidos por essas leis tem como base essa máxima kantiana. A gente recebe essa herança kantiana até hoje, a gente trabalha em cima disso. A ética ela tem que ser vista do ponto de vista da razão e do ponto de vista prático. Enfim, essa é a explicação sobre filosofia moral e ética. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham anotado aquilo que devem anotar para fazer as atividades, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre no chat para tirar essas dúvidas com a gente está lá disponível para vocês.